Fala pessoas, tudo bom com vocês? Ontem, domingo, 21 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E essa é uma data que não é voltada só para as pessoas com deficiência visual, que é o caso, o meu caso, aqui o caso do canal, mas também com todas as deficiências, deficiências físicas, deficiências intelectuais, neurodivergências, deficiências auditivas, deficiências motoras, enfim, todo tipo de deficiência. E por que é necessário um dia para lembrar a luta das pessoas com deficiência? É isso que eu quero discorrer nesse vídeo. Mas antes, deixa seu like e hype o vídeo se aparecer aí para você, para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Por que as pessoas com deficiência precisam se manifestar? Por que as pessoas com deficiência precisam lutar? Porque isso existe, porque existe essa necessidade. Bom, porque a gente ainda tem, olhando para o lado das pessoas com deficiência visual, coisas como cinema sem acessibilidade, nem todas as séries e filmes em serviços de streaming então com audiodescrição, empresas se recusam a contratar determinadas pessoas com determinados tipos de deficiência por causa do gasto. Pessoas com deficiência visual tendem a, por exemplo, ser menos contratadas que pessoas com outros tipos de deficiência, deficiência física, por exemplo, porque as empresas acreditam que as pessoas com deficiência visual dão mais gasto, é mais difícil inserir pessoas com deficiência visual nos seus ambientes de trabalho. Isso não é aqui se fazer de cuidado, é uma estatística que existe. E nem dizer que a deficiência visual é pior que qualquer outro tipo de deficiência. Não é essa a questão. A questão é que as empresas. Porque para você, por exemplo, atender um cadeirante, normalmente você só precisa de uma rampa ou de um elevador. O computador não vai precisar de adaptação, na maioria dos casos. A mesa talvez não precise de adaptação. Então, tirando uma rampa, um elevador, que um cadeirante pode precisar de usar, uma pessoa com deficiência visual talvez vai precisar de um leitor de tela, talvez um monitor maior, talvez uma configuração específica no sistema operacional para habilitar o tema de alto contraste. Enfim, são outras coisas que muitos empresários, muitas empresas, muitos gestores de empresas desconhecem. Mas indo para além das questões da deficiência visual, existem lugares, ainda inclusive prédios públicos, por exemplo, que não têm acessibilidade, inclusive para os cadeirantes. E inclusive cidades que não são bem acessíveis para os cadeirantes, por exemplo. Eu lembro que já duas vezes eu e meus pais fomos viajar para uma cidade que a gente achou super bonitinha lá em Minas Gerais, Monte Verde, que é tida como uma das cidades mais frias aqui da região, São Paulo, Minas. E é uma cidade muito bonitinha, é uma cidade com um clima muito legal ali, tem vários restaurantes de fondue, é tudo muito colorido, mas para cadeirante aquela cidade é um inferno. Eu fico imaginando se quem tiver algum tipo de deficiência motora ter que ir naquela cidade, porque as calçadas são altas. Em muitos lugares, para você acessar pontos turísticos ali, você tem muito degrau, e eu não lembro de ter visto rampas para você acessar determinados locais daquela cidade. Então fica muito, apesar de a rua principal ali, que a cidade se resume basicamente a uma avenida, né? Tem mais coisa, mas tudo tá nessa rua principal ali. Apesar dessa rua ser pouco movimentada, que diz respeito de carro, é ainda muito inconveniente para um cadeirante ter que ficar andando no meio da rua e ter que lidar com os carros. E as calçadas são muito altas para esses cadeirantes terem condições de ficar subindo e descendo cadeira de roda. Vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa ou de duas terceiras pessoas para ajudar esse cadeirante, né? Por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, que oralizados ou não, né? Questão de legendas em conteúdos para as pessoas que sabem, com deficiência auditiva, que sabem ler legendas, conteúdos com Libra para as pessoas que não são oralizadas, que não sabem ler o texto, que só se comunicam por Libras. Tem várias questões aí, em questão de TV, emprego, né? Acesso, por exemplo, às pessoas com deficiência auditiva a serviços públicos como delegacias, bancos. Apesar de banco, não sei se é exatamente um serviço público, mas é um serviço ao público. Então,
precisa existir algumas datas para que seja lembrada a importância de os movimentos de pessoas com deficiência no geral se posicionarem para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, seja essa deficiência qual for, porque afinal nós existimos no mundo e não dá para simplesmente deixar a gente encostado sem acesso a nada. No passado, nós pessoas com deficiência éramos mortos, no passado bastante distante, né? Porque éramos considerados pessoas amaldiçoadas e coisas do tipo, éramos deixados para morrer, por exemplo, ali, como retratado muitas vezes na própria Bíblia, né? Depois de um tempo, começou a vamos amparar as pessoas com deficiência, mas para que elas tenham uma sobrevida, uma subvida ali, pelo menos que elas morram, comam, façam o básico. E agora a gente está tentando querer mais, a gente quer ser produtivo na sociedade, a gente quer produzir coisas, a gente quer se divertir, a gente quer trabalhar, ganhar nosso dinheiro, se divertir, viver como qualquer outra pessoa sem deficiência. É lógico que para isso nós precisamos de acessibilidade, nós precisamos de adaptações. E essas datas servem para lembrar que essas adaptações devem ser respeitadas, seja por normas técnicas, seja por questões arquitetônicas, sejam por questões digitais. Lembrar que se você, desenvolvedor que está vendo esse vídeo, faz o seu aplicativo acessível, tenta seguir as boas práticas de acessibilidade para pelo menos os botões estarem etiquetados, né? Você que tenta desenvolver seus joguinhos, tenta na medida do possível fazer algumas coisas para tentar facilitar para que as pessoas com deficiência acessem seu jogo. Eu entendo, como eu estou estudando criação de jogos, um desenvolvedor independente, uma pessoa, por exemplo, um desenvolvedor solo, talvez não vai conseguir abraçar todas as deficiências, né? Fazer um negócio para deficiência motora, para deficiência auditiva, deficiência visual, mas tem algumas coisas que não vão encarecer muito na produção do seu jogo, ou que você pode adaptar de uma maneira bem simples, que já vão dar uma facilitada. Por exemplo, se o seu jogo tem muito texto, habilita, se a plataforma que você estiver desenvolvendo coloca o recurso de texto para fala, né? Talvez nos consoles seja mais complicado porque você precisa licenciar uma voz, mas computadores e smartphones já têm a voz do sistema. Então é possível, através de códigos de programação, pelo menos para texto, acessar as vozes do sistema. Por exemplo, jogos feitos em uma engine chamada Ren'Py, que é de visual novel, você consegue com essa engine, quando você está pressionando a tecla V, ativar os recursos de acessibilidade e pelo menos as vozes, o sistema, o joguinho ou a própria engine usa a voz do sistema para ler os recursos. Acho que tem coisas a serem aprimoradas ali? Sim, acredito que tem coisas a serem aprimoradas. Mas já é um primeiro passo, entende? Então eu sei que algumas engines facilitam para que jogos sejam desenvolvidos com pelo menos os recursos de texto para fala. Pelo menos nos computadores e smartphones, beleza? Então tente fazer, dentro da medida do possível, o que der para fazer. É lógico, uma empresa grande a gente vai cobrar mais, porque essa empresa grande, em teoria, tem mais dinheiro e tem mais recursos de bancar profissionais para tornar seja o aplicativo, seja o programa de TV, filme, jogo, mais acessível. Para produtores de conteúdo independentes, sejam produtores de vídeo, produtores de jogos, produtores de aplicativo independente, a gente tenta dar uma passada de pano aí, uma aliviada na cobrança. Mas, por exemplo, para aplicativos, é só você, na maioria dos casos, etiquetar os botões direito, que geralmente funciona, tá? Não precisa fazer muita coisa mirabolante, é só etiquetar os botões direito nos aplicativos, que na maioria dos casos os leitores de tela vão conseguir lidar com esses recursos, vão conseguir interagir com os aplicativos, né? Se tudo tiver etiquetadinho direito ali, na maioria dos casos. Existem bibliotecas gráficas que às vezes prejudicam a acessibilidade, bibliotecas gráficas que dificultam o acesso a que os leitores de tela interajam com os elementos gráficos. Mas enfim, a importância desse dia é para que nós, pessoas com deficiência no geral, conseguimos interagir melhor com a sociedade e possamos nos tornar pessoas produtivas,
né? Contribuir, desenvolver famílias. A gente só está falando de entretenimento e trabalho aqui, mas tem vários aspectos da sociedade que nós, pessoas com deficiência, temos o direito de acessar. Para isso a gente precisa de acessibilidade, para isso que a gente precisa que o poder público, as instituições privadas tomem providências, e esse tipo de dia serve para lembrar essas nossas necessidades, para que as nossas especificidades sejam respeitadas e nós possamos nos tornar pessoas mais felizes e produtivas na sociedade. Você que assiste o canal também é pessoa com deficiência? Você conhece alguma pessoa com deficiência? O que você pensa dessas datas comemorativas? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações, meus links de afiliado eu tenho na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!